gravação, ok, pessoal? Aí, gravando, beleza? Então, boa tarde, turminha, boa tarde a todos. Hoje, dia 31/5, 1h30, né? Vamos começar a aula, nossa terapia eletromagnética da semana. Deixa eu colocar ali no chat, então, ó, presença. Então, faça favor, coloca ali para mim coloca um oi, qualquer coisa ali, depois aí, beleza? Já fica registrado para mim. No momento, estamos em 45. Tá bom. Metade da turma caiu já, turma, por algum motivo. 47. Beleza, turminha. Então, a perguntinha clássica de toda a aula. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas dos exercícios, dúvidas da matéria teórica, qualquer coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Microfone aberto, chat aberto. Vocês não estão estudando, né? Então, se não está estudando, não tem dúvida, é isso? Tranquilo, né, Bruno? Bruno Melo Duarte, por enquanto tranquilo. Isso é mau sinal. Quero ver se eu acabo hoje essa parte que eu programei. Eu vou disponibilizar mais alguns exercícios para a gente fazer nas próximas aulas, né? Então vamos lá, já que não tem dúvidas, estranhamente não tem dúvidas, eu vou iniciar então. Deixa eu compartilhar a tela. Uma janela. Beleza? Deixa eu inverter essa aqui. Eu vou pôr aqui e deixar o chat aberto para eu enxergar vocês, né? Aí já chegou um pouco mais de gente, então estamos em 51, 52 agora com o Matheus e o Caio e a Natália. Então vamos lá, moçadinha. Ó, eu passei o material para vocês e vocês viram que eu também... o que é, Gabriel? Gabarito dos exercícios? Acho que tem sim. Ou vocês querem que eu disponibilize? Fazer uma... Tá bom, Matheus, deixa eu... Então... Tá bom, tá bom. Beleza lá, Felipe, Lucas, joia. Então, deixa eu anotar aqui já. Dever de casa, ó. Do lab de sexta-feira eu consegui fazer tudo que eu pretendia. Então, agora... disponibilizar, então... um gabarito de exercícios, tá bom. Então, eu vou... Não sei se eu consigo fazer hoje ainda, mas até quarta-feira eu disponibilizo, né, até amanhã. E daí a gente vai deixar a aula de quarta, se eu conseguir acabar a aula de hoje, eu acho que eu consigo, a aula de quarta vai ficar para tirar dúvida. Tá bom. Vamos lá, então. Então, eu queria fechar o capítulo agora, né, de ondas eletromagnéticas. Nós vimos já a parte de energia com o teorema de Point na aula passada, que foi aquela aula mais pesada, né, tal. Hoje, a aula é sobre polarização de onda eletromagnética. Polarização de onda eletromagnética. Pessoal, não agora, não nesse minuto, que são 1h34, mas às 15h30, eu gostaria que vocês entrassem na internet e digitassem no YouTube da vida polarização de ondas, wave polarization, qualquer coisa do tipo. Tem muito. Tem vários vídeos mostrando o que é e como é a polarização de onda. Talvez, se vocês conseguissem ver o vídeo e entender um pouco da aula do que eu vou falar hoje, depois ver o vídeo de novo, ver minha aula de novo, eu acho que... Mais gente pedindo para entrar aqui.
eu acho que vocês conseguem entender o que é polarização de onda, qual a importância da onda na propagação, né, nas rádios comunicações, propagação de satélite, todas a forma de comunicação possível, polarização da onda é algo extremamente importante. Então, procurem aí esses vídeos, que os vídeos tem vídeo 3D, eu separei um lá depois, até vou pôr no Siga, eu vou colocar o link de um videozinho que eu gosto, que fala, acho que é um videozinho de 14 minutos. Ele é bem ilustrativo do que é a polarização de onda. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai estudar polarização de onda é o seguinte. Vamos pôr essa figurinha aqui, ó. Depois eu volto para o texto. Vou pôr a figurinha aqui. Ó. A gente está estudando uma onda eletromagnética transversal, né, TEM, onde eu tenho um campo elétrico aqui apontando na direção vertical. Sei lá, se eu quisesse que esse eixo do campo elétrico que eu estou passando o mouse aqui fosse o eixo X, e o eixo do campo magnético está na horizontal aqui, posso falar que seja o eixo Y, por exemplo, plano XY, propagando na direção de Z. Propagando na direção de Z. Então, veja que nessa figurinha aí, ó, eu coloquei o sentido de propagação, e vocês conseguem entender, olhando para essa figurinha, que o campo elétrico, presta atenção, quando eu vou estudar polarização, eu analiso o valor instantâneo da amplitude do campo elétrico, certo? Vocês conseguem enxergar que o campo elétrico, neste caso aí, tá no plano que eu estou chamando de campo elétrico e distância. Vamos supor que seja, olhando o mouse ali, moçada, ó, campo elétrico em X e a distância em Z. O sentido de propagação, Z. Então, o campo elétrico está no plano XZ, neste caso meu aqui, vocês conseguem ver aqui, certo? Então, esse é o campo elétrico e tem o campo magnético associado ao plano, sei lá, se eu quiser chamar de YZ. Beleza? Vocês conseguem enxergar isso? Consegue. Agora, se coloca aqui na frente, onde está esse sentido de propagação, imagina você como sendo um plano normal e esta onda está vindo e atingindo você. Então, aqui no início, onde tem o eixo, seria como se fosse a geração deste campo eletromagnético. E aqui na saída, é como se você estivesse vendo essa onda, se você fosse um anteparo. Imagina você um anteparo vendo essa onda. É isso que nós vamos estudar na polarização. Então, imagine um plano normal, a direção de propagação. Primeira coisa que vocês têm que imaginar é este plano normal, a direção de propagação. Aí você vai projetar neste plano, sou eu aqui, ó, de vermelho, aqui eu sou o plano. Imagina a onda saindo do computador aqui, a onda eletromagnética saindo do computador e projetando aqui no meu peito. Então, a onda está saindo e projetando aqui no meu peito. Então, eu sou o plano normal, a direção de propagação. Imagina se eu projetar aqui nesse plano. Quanto permitiu? Tá. Eu projeto nesse plano a extremidade do vetor campo elétrico. Eu projeto a extremidade do vetor campo elétrico, os valores instantâneos dele. De tempo em tempo, eu projeto a ponta do campo elétrico. Imagina se eu pego só a amplitude do campo elétrico, ó, essa setinha aqui, projeto. Depois eu projeto essa. Por exemplo, moçada, nesta figura que eu estou pondo aí, vocês conseguem enxergar que neste plano eu vou ter algo aqui assim, ó, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vocês conseguem enxergar isso, moçada? Rafael, sim. Felipe, Tiago, Alarcaio, Gabriel. Pessoal, vocês têm que enxergar esta projeção do campo elétrico. Legal, olha lá. Acho que a maioria está conseguindo enxergar o que eu estou falando. Então, eu sou um anteparo, a onda eletromagnética está vindo, e neste caso específico que eu estou mostrando para vocês, os valores instantâneos dela estão dando uma reta.
Isso aqui a gente vai ver que vai se chamar polarização linear. Mas o caso agora, eu quero que vocês entendam fisicamente como interpretar a polarização. Então, vamos ver o que eu escrevi acima lá. Imagine um plano normal, a direção de propagação, e projete neste plano a extremidade do vetor campo elétrico. Exato. A figura resultante dessas sucessivas projeções define-se como polarização de onda. Certo? Então, a polarização de onda é definida pela orientação do vetor campo elétrico nessa superfície aqui. Então, são os valores instantâneos dela projetados neste plano normal, certo? Aqui é o desenho aqui, vê se vocês conseguem entender agora. Eu estou vendo o plano ali, ó, formado. Peguei só, e os vetorzinhos vai pondo, ó, essa pontinha bem aqui em cima, essa pontinha. Depois eu faço a união de todos esses pontos e vejo que forma uma reta. Neste caso aí, certo? Nesse caso aí está formando uma reta. Então vai ser a definição de polarização linear, certo? Agora, volta para esse desenho aqui, moçada. Volta para esse desenho aqui. Imagina que eu tenho um campo elétrico agora formado por duas componentes. Uma EX e a outra EY. Imagina que o EX continua sendo esse campo E aqui. Esse é o campo E, EX. Eu tenho uma componente aqui também, ó, onde está esse M. Supõe agora que é uma componente do campo elétrico na direção Y. Então, eu tenho um campo elétrico formado por uma componente EX e uma componente EY. Vocês conseguem enxergar isso? Agora, faça a mesma historinha. Coloque-se na projeção deste campo aqui no final. Imagina você no final aqui olhando essa onda eletromagnética vindo. Certo? Como que vocês vão enxergar isso? Como que vocês vão enxergar isso? Deixa eu ver se eu abro a lousa aqui de novo e vamos fazer aquele esqueminha da lousa lá. Deixa eu abrir a lousa. Beleza? Só que eu tenho que compartilhar porque não é todo mundo que vê, né? Então, deixa eu compartilhar. Então, moçada, ó, mesma historinha. Imagina você sendo a... Então, o que eu estou falando? Eu tenho uma componente aqui em X, uma componente do campo elétrico em X, uma componente do campo elétrico em Z. Então, esse cara aqui eu vou chamar EX. Esse cara eu vou chamar de componente de campo EY, propagando na direção de Z. Beleza? Então, eu não vou conseguir desenhar aqui, obviamente, o que eu gostaria, mas por isso que eu falo para vocês verem os vídeos, né? Se vocês conseguirem ver o vídeo, então, deixa eu só apagar aqui, ó, vamos fazer maior esse cara aqui. Opa, apagar esse cara aqui. Deixa eu fazer esse eixo maior. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, ó, suponha que eu tenha aqui, então, essa onda propagando aqui em Z, que está na direção Z. Vou pôr um campo em azul, é a componente EX. Beleza? E vou pôr em vermelho e amarelo a componente no plano EY aqui, no plano Y. Ó, no meu desenho aqui, elas vão estar exatamente em fase e com mesma amplitude. Tá bom, moçada? Eles estão em fase com a mesma amplitude. Vocês conseguem entender isso? Apesar do meu desenho tosco aí, ó. Apesar do meu desenho, a minha fala acho que é melhor.
Vocês conseguem ver que eles estão em fase e com a mesma amplitude. Beleza? Então, esse campo tem as componentes aqui, na direção deste plano, e o outro cara tem essas componentes aqui, x. Opa, saiu meio tortinho aqui, mas vai entender. Agora eu vou pôr um anteparo aqui nesse final, ó. Vou pôr um anteparo aqui no plano XY. Então, suponha que eu estou pondo um anteparo aqui no plano XY. Certo? No plano X e aqui o plano Y. Sei lá, no instante T1, pego um instantâneo, pego esse instante aqui, ó, nesse instante T1. Então, o campo elétrico está aqui, ó, o campo elétrico está aqui, ó, no máximo. Pego no instante T2, vou pegar esse pontinho aqui, aqui no zero. No instante T3, está no máximo negativo. No instante T4, ele voltou para o zero. Nesse instante aqui, ó, sei lá, ele está aqui neste ponto. Vocês conseguem entender o que eu estou fazendo, moçada? Vocês conseguem ver que ele está dando aquela reta que define a polarização linear. Justo? Justo. Agora eu vou pegar o amarelo. No instante T qualquer, está aqui no plano Y, ó, no plano Y. Eu inverti o X com Y ali, né? Plano Y. Então, está no máximo positivo. Sei lá, está aqui. Depois está no zero. Está aqui. Depois está no outro máximo negativo. Está aqui. Volta para o zero. Volta para o zero. Então, ele está formando também uma reta. Só inverti os eixos aqui, moçada. Só inverti a ordem dos eixos. Fiz besteira aqui, mas eu acho que vocês entenderam o que eu estou falando, né? Esse aqui representa o Y. Então, esse aqui representa o eixo Y. E aqui representa o eixo X. Vocês conseguem ver que se eu unir esses pontos todos, eu tenho, como eles estão com a mesma amplitude e eles estão em fase, eles formam um círculo, apesar do meu círculo estar torto aqui, ó. Vocês conseguem entender que naquele anteparo isso forma um círculo? Beleza. Isso vai representar, então, a polarização circular. Se eu tirar ele de fase, obviamente que melhora a visualização, mas eu não ia conseguir desenhar ele fora de fase ali. Agora, você imagina aquele desenho meu com amplitudes diferentes e fora de fase. Vocês conseguem ver que forma uma elipse, então vai ser a polarização elíptica. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a projeção deste plano, os valores instantâneos dele, a figura geométrica resultante é o tipo de polarização. Mais ou menos, está entendido, assim, visualmente o que eu estou falando, moçada? Sim? Beleza, obrigado, Rafael, Caio, valeu. Vamos lá. Vamos fazer agora a parte, vamos ver as continhas disso. Então, vamos começar pela polarização linear, que é a mais simples dela. Vamos começar pela linear. Então, ó, a projeção do vetor, presta atenção aí, moçada, eu só estou olhando o vetor campo elétrico em um plano normal, a direção da propagação. Se resultar em um segmento de reta, igual eu mostrei, então define, nesse caso, a polarização linear. Então, ó, imagina que eu tenho um campo qualquer escrito da forma aqui, ó. Este é um campo elétrico, ele tem um campo EX, vamos pôr de vermelho, EX, X chapéu, certo? Aí ele tem uma parcela, pode ser uma parcela, pode ser algo independente, um EY, que eu vou pôr de azul, propagando na direção Z. Para quem não lembra, o fator de propagação gama é alfa mais I beta, e a direção de propagação está ali, Z. Beleza? Beleza. Vamos abrir isso aí na forma instantânea. Então, eu estou na forma complexa, ó, o E maiúsculo. Vamos abrir isso na forma instantânea. Então,
Moçada, só manipulação algébrica, né? Então, vai dar um EX exponencial de menos alfa z cosseno ht da direção x, seria essa parcelinha que eu chamei de vermelha, e mais a parcela em azul, que é o EY na direção y. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa é a forma instantânea deste campo. Então, vocês conseguem ver bem claramente que eu tenho uma parcela em x independente de uma parcela em y. Então, eu tenho uma parcela em x que eu estou em vermelho e uma parcela em y que eu estou chamando de EY, azul. Só dividindo membro a membro, eu vou ver que isso vai ser proporcional a uma constante qualquer. E vai dar uma equação do tipo EY igual a um K, qualquer, uma constante qualquer, exponencial, que multiplica o EX. Ou seja, é uma equação de reta que passa pela origem. No caso aqui, moçada, eu estou pondo um campo que ele pode ter uma componente em X, pode ter uma componente em Y. Naquele exemplo anterior aqui, ó, ele só tinha componente EX. Só tinha componente EX. Aqui no caso, a composição dele, ao invés dela dar no eixo, lembra que naquele caso eu tinha dado no eixo, certinho no eixo, só tinha a parcela EX, agora só tem a parcela EY, ou tenho as duas, certo? Ou tenho as duas. Então, é uma reta que passa pela origem. Tá joia? Este ângulo, θ, tangente a menos 1 de EY sobre EX. Tangente a menos 1, eu calculo o ângulo dessa reta. Beleza? Então, ó, é a projeção do campo elétrico no domínio do tempo. É a projeção do vetor campo elétrico no domínio do tempo. Tá claro isso? Sim ou não? Beleza. Eu posso ter uma só ou só a outra. Aí o que acontece? Se o segmento de reta resultar normal ao solo, todo aqui, ó, normal ao solo, disse que a onda tem polarização linear vertical. Por outro lado, se a projeção for paralela ao solo, tem-se a polarização linear horizontal. É o único detalhezinho que muda. Para que isso é importante? A polarização linear vertical, ela resulta com a componente normal ao solo. O solo é a referência. Então, se a componente for normal, a gente fala que é polarização linear vertical. Se a componente for paralela, polarização linear horizontal. Só uma nomenclatura. Isso é muito importante, moçada, quando você faz uma radiocomunicação via satélite, por exemplo. Então, já está, isso aí é estudado, já foi averiguado, que alguma polarização, ela tem mais perdas do que a outra, ou mais reflexão do que a outra. Para baixas frequências, né, se você estiver trabalhando em baixas frequências e sua polarização for horizontal, você vai ter muito mais reflexão no solo do que se ela for polarização vertical. Então, é conveniente, em alguns casos, você usar polarização linear. Agora, se você está lá em alta frequência, lá na comunicação satélite, lá o geoestacionário, aí você vai ver que é conveniente, talvez, usar polarização horizontal. Então, são aplicações diferentes. Cada caso é um caso. Você está em alta frequência, está em baixa frequência, se você está próximo ao solo, se você está distante do solo. Então, daí você estuda e verifica qual é o melhor, linear vertical, linear horizontal, ou não, ou circular, ou não polarizada. Existe a onda não polarizada, que é outros 500. Então, é só uma nomenclatura, polarização linear vertical e polarização linear horizontal. E depende desta equaçãozinha que eu vou deixar em amarelo aqui, ó. Esta é a equaçãozinha, tanto na forma instantânea, quanto no domínio complexo, são as equações que definem a polarização linear. Beleza, moçadinha? Ponto.
Isso é polarização linear. Fechou, fechou. Vamos agora ver o que se trata a polarização circular. Polarização circular. Vamos lá. Obviamente que nessa projeção, o campo elétrico no plano normal, a direção da propagação, resulta em um círculo. Presta atenção nessa equação, moçada, que eu vou deixar em amarelo também. E igual campo elétrico, é igual a um campo elétrico inicial, E0, x chapéu, mais ou menos I, Y chapéu, exponencial de menos gama Z. Qual que é a diferença clássica básica desta equação para esta equação? Qual que é a diferença dessas equações? Eu estou definindo o campo elétrico. Qual que é uma característica clássica desta equaçãozinha aqui, ó, da página 4? O Y imaginário. Beleza, Gabriel, você enxergou a diferença. Fisicamente, o que esse I representa? Fisicamente, o que esse I representa? Seno. Beleza. Você está pensando na forma matemática ainda, Caio. E representa um seno. Como que o campo X está em relação ao Y? Defasado, professor? Defasado. Essa é uma palavrinha mágica. Defasado de quanto, neste caso? 90. Um está no eixo cosseno, outro está no eixo seno. Aí, o Thiago escreveu lá. Né? Então, um está no eixo X e outro está no eixo Y. Então, ó, é uma componente de campo na direção X. Isso é um campo elétrico que tem componente na direção X e tem componente na direção Y. E essas componentes estão defasadas, então, de 90 graus. E este E0 significa que eles têm a mesma amplitude. Então, o campo na direção X e o campo na direção Y, eles têm a mesma amplitude e defasados de 90 graus. Então, é isso que está mostrando. O E0 mostra que é a mesma amplitude, e esse mais ou menos I aqui mostra que ele, então, está defasado de 90 graus. Certo? Beleza, então vamos lá. Eu escrevi, ó, que beleza, eu escrevi o I e Y, defasagem entre as componentes do campo, e E0 é a amplitude. Então, no domínio do tempo, na forma complexa, fica assim, ó. Vou deixar em amarelo também para ficar igual ao outro. Então, vai ficar um cosseno de ômega t menos beta z na direção x. Posso pôr ele em vermelho, né? E mais ou menos, aí depende, né? Eu já vou mostrar, isso aí vai dar o sentido do eixo de rotação, mais ou menos seno de menos beta z. Então, eu tenho uma parcela em x, que eu estou chamando de EX, e uma parcela em y, que eu estou chamando do eixo do seno, que vem daquele izinho lá. Beleza. Só fazendo uma manipulação algébrica aqui, eu vou elevar ao quadrado e somar membro a membro. Então, fazendo essa manipulação algébrica, eu vejo que agora a equação resulta em um EX quadrado mais um EY quadrado igual, se eu fizer essa soma, né, vai dar cosseno ao quadrado, mais I vai dar igual a 1, né, seno ao quadrado, então vai dar um campo elétrico inicial exponencial de menos alfa z ao quadrado, que é a equação da circunferência com centro na origem. Beleza. Então, a equação anterior tinha dado uma equação de reta, essa deu uma equação cuja a cara dela é uma equação de uma circunferência com centro na origem. Então, matematicamente é isso, ó. E fisicamente, o que você tem, então? Você tem um campo elétrico formado com duas componentes, obrigatoriamente. Então, se eu não tiver essas duas componentes defasadas, eu não consigo obter a polarização circular. Beleza?
E você vê que esse exponencial de menos alfa z aí mostra que o raio dessa circunferência diminui, né, exponencialmente com a distância. O raio diminui exponencialmente com a distância. É isso que está mostrando esse alfa z aí. Tá bom? O que é importante a gente ver agora? O sentido do giro. Na outra, na polarização linear, eu tinha uma polarização linear vertical e uma horizontal, certo? Ou aquela que não tinha uma definição clássica entre vertical e horizontal. Na polarização circular, moçada, eu preciso saber se ela é circular à esquerda ou se ela é circular à direita. Esse desenho meu, pessoal, pensa aí, ó. Tem uma componente de campo em X, uma em Y, o vetor resultante dela no domínio do tempo, se eu fizer a projeção, nesse instante ela está aqui, ó, nesse instante ela está com θ qualquer aqui, sei lá, em relação a Y, 30 graus, depois o θ em relação a Y, num instante lá na frente, ó, lá num instante, depois de propagar uma certa distância, ele está com θ, sei lá, 75 graus, e você está vendo que esse θ nesse desenho, ele ia girando aqui, ó, ele ia girando nesse sentido aqui, no sentido que eu coloquei da seta. Então, ao longo da propagação, a projeção do vetor campo elétrico resultante, ela está girando aqui nesse sentido. A pergunta que eu faço, moçada, conforme o sentido do giro, né, esta é uma polarização à esquerda ou uma polarização à direita? O que vocês acham aqui? Essa é uma polarização à esquerda ou uma polarização à direita? Quem dá um chute? Esquerda. Parabéns, Thiago, pelo chute. Quem vai com o Thiago pela esquerda e quem vai com o Thiago pela direita, contra o Thiago? Vamos lá. Thiago, presta atenção, ó. Thiago. Sim, sentido horário, sentido horário fica mais fácil. Agora, ô Felipe, presta atenção no que o Thiago falou. Esquerda. Ponha-se você, Thiago e Felipe, no lugar que está recebendo a onda. Você é a projeção e você está vendo essa onda neste sentido que eu estou mostrando. Do ponto de vista seu aqui, ó, do ponto de vista do plano, olhando para a origem, esta polarização não é à esquerda, é à direita. Porque, ó, ela fica, você tem que se pôr como se você estivesse olhando a onda vindo. Certo? Conforme o sentido do giro, tem a polarização circular à direita ou à esquerda. Beleza? Olhando a partir da origem, ela gira para a direita. Só que do ponto de vista de quem está olhando, do anteparo, é do outro sentido. Eu não sei se ficou claro o que eu estou falando. Eu estou falando que vocês não têm que olhar a origem, vocês têm que olhar aonde ela está chegando, do ponto de vista contrário. É como se eu fosse o anteparo e estou olhando ela vindo no meu sentido. Tá certo que lá ela saiu, né, o Thiago escreveu aqui para a direita. Ela saiu nesse sentido. Só que do ponto de vista de quem está enxergando, ela é do outro sentido. Essa é uma pequena confusão que a gente faz. Então, você tem que pôr no ponto de vista do observador, certo? Para definir o sentido do giro. O sentido do giro não é o sentido da fonte, mas sim do plano de quem está observando. Então, só toma um certo cuidado com isso. Só um segundo. Desculpa, só a referência é o anteparo, do anteparo para a origem. Isso. Quem que escreveu? Gabriel. A referência não é a origem, a referência é o anteparo. Beleza, Gabriel. É isso aí. Tiago entendeu, Felipe acho que viu ali, né? Então, cuidado com essa definição, tá? Ó, deixa eu ver o que é. Aí, ó, eu coloquei o desenho aí. Desculpa aí, pessoal. Então, ó, é uma polarização circular à esquerda. Por quê? Por que é à esquerda? Porque ela está
girando aqui para a direita, né? Aqui ela gira no sentido horário, ela está girando para a direita. Só que do ponto de vista de quem está enxergando, ela está enxergando à esquerda. Não sei se eu consegui mostrar o que eu quero. Então, ela gira no sentido horário. Então, ela está no sentido da direita. Só que do ponto de vista do observador, ela é à esquerda. E ela, então, ela é com sinal negativo. Então, polarização circular à esquerda. Ficou claro isso, moçada? É meio confuso, mas olha lá, o Felipe acho que entendeu. Alguém mais? O Tiago? Beleza, pessoal. É o único detalhe que você tem que tomar cuidado, então, é o sentido do giro. Você pensa-se que você é o observador, você é o anteparo. Então, apesar dela estar girando para a direita, o anteparo vê como se ela estivesse à esquerda. Beleza, Lucas. Então, o desenho aí, né, tentou mostrar essa onda girando, como se ela fosse um somatório. Então, aqui é a projeção dela, né? É a projeção instantânea dela, como se fosse um anteparo. Você vai projetando a amplitude dela e os pontos que ela inclui, e você olha, então, esse sentido. Moçada, é isso, é isso. Mais ou menos está entendido o que é polarização linear e o que é polarização circular? Sim. E se eu tivesse uma polarização circular com a defasagem de π radianos, não de 90? Se eu tivesse essa defasagem, né, de π radianos, aqui ela está com π sobre 2, não é isso? Esse θ aqui está mostrando o que vocês falaram ali, um seno e um cosseno e tal. E se essa defasagem fosse de π e não de π sobre 2, o que aconteceria? Alguém saberia me dizer o que aconteceria? Hein, pessoal? Alguém arrisca algum chute aí? O que aconteceria? Sem defasagem entre os dois? Ou acho que é algo desse tipo, na real, mas eu acho que negativo. Não tenho certeza. É que eu tô pensando no imaginário. Meio que não tem a parte Y, digamos assim. Eu acho. Ó, então a polarização circular, está claro que a onda emitida deve ter duas parcelas perpendiculares entre si, correto? De mesma amplitude e defasadas de 90 graus. Isso aí acho que está claro, não está? Sim. Beleza. Então, esse 90 graus implica que o quê? Uma componente do campo está no máximo, a outra também está no máximo. Uma está no zero e vice-versa. Isso aí Professor, acho que... Desculpa, oi. você teria variações no i? Tipo, quando você leva ele a 1 ao quadrado, a 3 e assim por diante? Como que é? Desculpa, eu não entendi. Você teria variações na parcela imaginária? Porque o imaginário, quando você leva ele ao quadrado, você tem -1. Quando você leva ele ao cubo, ele fica -i. E assim por diante. Então, se fosse π rádio alguma coisa, você teria variações na parcela imaginária. Teria, beleza. Aí, dependendo da defasagem entre essas componentes, por exemplo, não sei quem está falando que eu não estou enxergando. Vamos supor agora uma polarização circular que tem um campo de direção, sei lá, está no sentido horário, certo? Está no sentido horário à direita. E eu que estou olhando para a esquerda. Se eu fizer duas ondas independentes, uma com polarização circular à direita e a outra com polarização circular à esquerda, vamos fazer a superposição dessas duas polarizações. O que resulta? Se cancela? Então, essas duas ondas, elas estão defasadas entre si de um ângulo, né? De mesma amplitude e propagação na direção z. O que ia resultar nessa superposição dessas ondas? Beleza, Vinícius, vamos lá. Não era isso que eu queria escutar, não, Vinícius. O que significa só a parcela x para você, Felipe?
Anulou Y, beleza. Tudo bem, tá justo. Mas, ó, a superposição de duas ondas com polarizações circulares em sentidos opostos, uma em sentido para a direita e outra para a esquerda, vai resultar nisso aí. O que é isso aí? Polarização linear, Felipe. Então, a superposição de duas ondas com polarização circular em sentidos opostos do giro, um girando para a direita e outro girando para a esquerda, vai resultar numa polarização linear. Dá para provar isso depois, tá bom? Isso aí a gente consegue fazer uma continha e a gente prova isso. Que essa superposição de ondas tal forma. Agora, por que eu estou falando isso? Qual que é a outra polarização que nós vamos estudar? Então, a outra polarização é a polarização elíptica. Polarização elíptica. É como se fosse um caso geral de todas. Então, vocês viram que a partir de duas circulares, eu faço uma linear. Né? Eu faço uma linear. Deixa eu pôr em amarelinho isso aqui também para ficar igual. Agora, o caso da polarização elíptica, o que eu tenho? A projeção no plano aqui resulta em uma elipse. Isso acho que já está claro, né? Uma formou, a linear formou uma equação de reta, a circular, obviamente, uma circunferência. Obviamente, a polarização elíptica deve resultar na figura geométrica aqui, uma elipse. Isso aí acho que já está claro pela nomenclatura. Só que como que é obtida essa polarização elíptica? Novamente, superposição de duas ondas, né? Campos perpendiculares entre si. Os campos são perpendiculares entre si. Porém, amplitudes arbitrárias, vou deixar em amarelo, e defasadas de um ângulo Kπ. K vale 1, 2, 3, certo? Então, ó, ela é muito semelhante à polarização circular, porém, a amplitude é diferente e a defasagem do ângulo é múltiplo de Kπ. Opa, baixei aqui sem querer, desculpa. Aí. É isso? É isso. Então, ó, a propagação é na direção Z, possui os componentes do campo elétrico, obviamente tem campo magnético também, mas eu só estou olhando como do campo elétrico na direção X e na direção Y, certo? Beleza? Então, as duas componentes ortogonais, só que agora a amplitude dela, uma é maior e a outra tem amplitude menor, certo? E, além disso, ela tem uma defasagem de uma para a outra. Ela tem uma defasagem de uma para a outra, certo? Beleza? Se essa defasagem fosse nula, pergunta para mim, e se essa defasagem for nula? Ou múltipla de π? Né? Daí eu vou cair no caso da linear. E se ela for π sobre 2? Eu caio no caso da circular, certo? Então, ela tem que ser diferente de Kπ, hein? Cuidado, hein, moçada? Eu falei besteira anterior, ó. A defasagem, ela tem que ser diferente de múltiplos de π. Porque se ela cair no caso π, ela vai cair no caso da linear. Cuidado aí, hein? Eu falei besteira aí há uns 2 minutos atrás. Então, ela é perpendicular entre si, tá claro isso? Perpendicular. Amplitudes arbitrárias para formar a elipse. E a defasagem diferente de múltiplos de Kπ. Beleza? Olha como que fica, então, o campo elétrico. EX e Y. EX, pode ver que eu não estou usando o E0 mais, ó, lembra do caso anterior? No caso anterior, eu tinha usado só um E0. Ó, tinha usado o E0 para mostrar que a mesma amplitude na direção X, a mesma amplitude na direção Y. Agora eu estou usando um EX qualquer e um EY qualquer. Então, são amplitudes diferentes. Certo? Certo. E aquele ângulo de 90 graus agora é um ângulo qualquer. Essa defasagem aqui, gama Z. Moçada, mesma historinha. Então, vamos pôr em azul um EX. Vamos pôr em vermelho para manter o padrão.
e o EY em azul. Certo? No domínio do tempo, então, tenho a parcela x. No domínio do tempo, tenho a parcela x. No domínio do tempo, eu tenho a parcela y. Certo? Então, tenho o EX e o EY. Então, são duas componentes que formam a polarização elíptica. Obviamente, agora a equação é a equação de uma elipse. A equação resultante é a equação de uma elipse. E y sobre o módulo, sobre a amplitude dele ao quadrado, mais um x sobre a amplitude ao quadrado, menos 2x cosseno de θt. Então, um desenho bem razoável aqui, né? Esse é um desenho do livro, que é a equação da elipse com inclinação arbitrária θ qualquer. Então, a projeção desses campos formam este ângulo. Obviamente que esse ângulo eu posso calcular, esse ângulo, né, que é o ângulo que determina a inclinação da elipse, né, esse ângulo que determina a inclinação da elipse, ele pode coincidir com os ângulos XY, pode coincidir com os ângulos XY sim, mas podem não coincidir. Então, só fazer essa continha, onde a tangente de 2θ, ó, essa é a inclinação da elipse, ó, θ, tá aqui, ó. Então, presta atenção, moçada. Existe o eixo original, que é o eixo XY. Existe o eixo original XY. Aí eu tenho uma componente de campo, que é essa azul, e tem a outra componente de campo, que é essa azul menor. Então, eles formam uma elipse, certo? Então, esse é o vetor resultante dessa elipse, e cujo eixo pode ou não coincidir com o eixo XY. Essa elipse, ao invés dela estar inclinadinha aqui nesse novo eixo X', Y', poderia estar no eixo XY, poderia, sem problema algum. E como que eu calculo isso? Fazendo essa continha. Tangente de 2θ é 2 vezes EX vezes EY cosseno φ. Presta atenção que não é cosseno θ, é cosseno φ. Beleza? EX quadrado mais EY quadrado. Quem é esse φ? Está aqui o φ, moçada. O φ está aqui. Cuidado. Aqui está errado, ó. Aqui é φ. Aqui é φ. Aqui não é θ. Corrige isso aí. Aqui é φ. Aqui é φ e não θ. Isso aqui é θ. Cadê o φ? Cadê o φ, moçada? Não tem φ. Não tem φ aqui. Vou ter que partir para mais símbolos. Alfa, beta, gama, epsilon, teta, mi, φ, não tá o φ aqui. Beleza, vamos pôr o φ aqui agora. Vamos achar o φ. Será que se eu escrever φ ele entende? Não, não entende. Tá salvo. Lembra eu de mandar esse arquivo aqui para vocês, então, moçada, que tinha um erro. Tá? E esse φ, quem que é esse φ, moçada? Da onde veio esse φ? Esse φ é essa defasagem inicial dos campos aqui. Beleza? Então, cuidado que é φ, cuidado que aqui é θ. Aqui é θ. Beleza? Então, ó, caso a inclinação correspondente ao giro se anulassem, né, os termos do produto cruzado, a equação ficaria dessa forma. Aí seria como se eu tivesse os eixos coincidentes entre si. Moçada, alguma dúvida com relação à polarização? Alguma dúvida do que eu falei de polarização linear, polarização circular, polarização elíptica? Professor, Pode falar. existe alguma outra forma de polarização além dessas? A não polarizada. Uma onda que não se encaixa em nenhuma dessas é uma onda não polarizada. Só essas. Eu tinha separado um exercício aqui para vocês fazerem.
Se eu acho aqui nas minhas anotações. Não, não é essa. Alguma outra pergunta, moçada? Ô, professor, pode explicar de novo quem que é φ, quem que é θ? Eu tô Claro, um pouco claro. confuso ainda. Tá, vamos lá. Φ. Tá aqui, ó, campo. O campo elétrico é um campo com componente na direção X, com componente na direção Y. Esses campos estão defasados de um ângulo φ. Que na polarização circular, esse φ eu falei que era π/2. Beleza? Certo, beleza. Agora é um ângulo φ qualquer, estão defasados ali. Então, esse é o φ. Ó, estou carregando ele aqui. φ. Certo? Agora, você concorda comigo que essa formação da elipse, ela, nesse desenho aqui, por exemplo, o vetor resultante deu um eixo que eu chamei de x' e y'. Então, ele formou um outro plano que pode ser, neste caso, o desenho está diferente do plano XY original. Os eixos não estão coincidentes. O eixo principal da elipse não está coincidente com o eixo principal, nem com o Y, nem com o X. Beleza? Então, quando não tem essa coincidência dos eixos, esse eixo que eu chamei de x' agora, aqui, ó, ele tem um certo ângulo em relação ao eixo original. Então, ele tem um certo ângulo em relação ao eixo original. E esta inclinação, essa diferença, mostra para mim qual é a inclinação da elipse. Isso aí, Vinícius. Exatamente isso. Então, ela mostra a inclinação dessa elipse em relação ao eixo principal. E como que eu calculo essa inclinação da elipse? Fazendo essa continha aqui, ó. Tangente de 2θ é 2x e y, cosseno φ. Então, eu estou usando o ângulo inicial lá. E é x² mais y². Beleza? Então, são duas entidades diferentes, θ e φ aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês. Uma, o φ é o ângulo inicial entre as componentes de campo, x e y, aquela defasagem inicial. Ponto. O que isso significa? Que o máximo, quando o máximo do EX estiver num ângulo, não significa que o máximo do EY vai estar no mesmo ângulo, eles estão defasados. Os máximos e os mínimos não são coincidentes. Certo? E amplitudes diferentes, lembra disso, para formar a elipse. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eles formaram uma elipse. Qual que é o eixo, qual que é a orientação dessa elipse? Então, ela formou uma nova orientação, que eu chamei de x' e y'. E qual é a diferença de ângulo entre esse novo plano x' e y' em relação ao plano original? É esse θ. Então, θ, eu calculei aqui. Certinho, valeu, professor. Não por isso. Deixa eu ver se eu acho o exercício aqui, moçada. Eu queria que vocês fizessem um exercício só de polarização. Aqui, ó. Antes de eu dar esse exercício, deu 1 hora de aula já, mas vamos falar rapidamente. É um tópico bem simples, que algum aluno me cobrou, que eu não falei no dia lá, que era o tempo de relaxamento, né? O tempo de relaxação. Só para a gente fechar esse capítulo 2. O que é o tempo de relaxamento? É para a gente determinar a profundidade de penetração do campo em certos condutores. Quanto que suponha que eu tenho uma massa aqui e eu quero está incidindo um campo eletromagnético nessa massa condutora. Quanto que esse campo vai entrar ou não nessa massa, certo? Então, isso é determinado pela profundidade de penetração. Então, é a distância percorrida até que a amplitude caia 37% do seu valor inicial. Definição, moçada, isso aí é o que se usa, certo? É como se a gente tivesse feito um pacto. Vamos combinar isso. Então, isso é combinado.
que a distância percorrida até que a amplitude caia de aproximadamente 37% do valor inicial, define a profundidade de penetração, certo? Como que a gente calcula isso? Lembra do E elevado a menos alfa Z. Quem que era o Z? Z é a distância que eu estou propagando. Quem que é o alfa? Fator de atenuação. Então, eu vou comparar esse E menos alfa Z, vai ser igual a menos E alfa delta, certo? E essa exponencial a menos 1, vou fazer isso ser igual a 1, por isso que veio esse valor de 37% aqui, ó, da 0,3678. Então, igualando essa E a menos alfa Z com E a menos 1, eu vejo que a profundidade de penetração, que é essa letrinha grega delta, é 1 sobre alfa, certo? E a menos 1 é a constante de tempo de relaxação. E a profundidade de penetração, quanto que o campo penetra num condutor, é 1 sobre alfa, certo? Então, se você pega as cargas livres lá, Q0, e coloca dentro de um condutor, tem lá, dentro do condutor tem as cargas livres. Vamos aplicar um campo qualquer, um campo estático, certo? Então, a densidade de carga que decai, certo? Você calcula ela pela relação exponencial carga igual a carga inicial exponencial de menos T sobre TR. Professor, quem que é esse TR? É o tempo de relaxamento. É o tempo para que essas cargas se acomodem dentro do condutor, certo? Então, ó, o tempo de relaxamento é dado em segundos, que é o epsilon, permissividade elétrica, sobre sigma, condutividade. Esse é o tempo de relaxamento. A profundidade de penetração é dada em unidades de metros. É o inverso do fator de atenuação. Então, são duas entidades diferentes. Uma é a profundidade de penetração. E a outra é o quanto tempo essas cargas demoram para se acomodar ali dentro do condutor, certo? Então, esse TR é função de epsilon, permissividade elétrica, por sigma. Então, você tem os elétrons livres, você aplica um campo qualquer ali nesse condutor, certo? Os elétrons vão se acomodar ali dentro. Qual que é o tempo de relaxação? O tempo para ele se acomodar é epsilon sobre sigma. É isso que define, certo? Então, esse pequeno intervalo de tempo no qual as cargas se movimentam até gerar a corrente elétrica é esse chamado de tempo de relaxação, ou tempo de relaxamento. Certo? Beleza? Só um exemplozinho aqui, ó. Fator de atenuação em um bom condutor vale alfa, ômega, mi sigma sobre 2. Nós vimos isso aí quando nós estudamos alfa lá. Então, o deltinha, que é a profundidade de penetração em um bom condutor, é 2, é raiz, né, raiz quadrada de 2 sobre ômega mi sigma. Ou seja, depende da frequência. Maior a frequência, menor a profundidade de penetração. Maior a frequência, menor a profundidade de penetração. Maior a condutividade, idem, menor, inversamente proporcional à profundidade de penetração. Então, esse tópico aqui ficou faltando, eu não me lembro qual foi o aluno que tinha me cobrado, né, que eu esqueci de... Eu dei o exercício, pedi e não falei o que significava. Então, é simples assim, certo? Lembrando que essa profundidade, né, é dada em metros e o tempo de relaxação em segundos. Simples assim. Moçada, eu vou pôr o exercício aqui, eu vou digitar ele, eu queria que vocês fizessem ele para a aula de agora. Só um segundo para mim, um minutinho só. Eu vou pegar o exercício aqui, só um segundo.
Moçada, alguma dúvida com relação à polarização? Eu sugiro vocês, eu passei também o material do professor Justino, vocês podem ler lá, está bem definido tudo isso. E eu sugiro que vocês vejam alguns vídeos, que às vezes tem alguns vídeos bem interessantes, bem ilustrativos de polarização, tá bom? Então vamos lá, moçada, exercício. Exercício que vai valer a presença. Esse aqui, ó. Uma onda plana uniforme propagando-se no espaço livre. Então vamos lá, rapidinho aí, ó. Exercício 1. Faz aí para mim, por favor. Uma onda plana uniforme propagando no espaço livre. Tem um campo elétrico descrito por. Tem seu campo elétrico descrito por. 2 pontos. Vamos lá. Vou pegar uma equação do campo aqui que já está pronta, fica mais fácil para eu digitar daí. Vou pegar essa aqui, ó. Ó, aqui tem um campo elétrico. Então vai ser E igual dez x chapéu, não, vai ser 10Z. Z chapéu multiplica a exponencial de menos e aqui é beta x. Beta x. Mais 15 na direção y chapéu, exponencial de menos i beta x. Unidade, volts por metro. Unidade, volts por metro. Beleza. Pergunta que eu faço aqui, moçada. Ó, 10 Z chapéu exponencial de menos J i beta x mais 15 exponencial de menos J i volts por metro. Letra A. Descreva o estado de polarização. Descreva o estado de polarização. Letra B. Encontre o campo magnético. Encontre o campo magnético. Letra C. Determine a densidade de potência média das ondas. Determine a densidade de potência média das ondas. Beleza. Agora, moçada, o exercício 2. Agora o exercício 2. Vamos lá. Vou fazer o exercício 2. Exercício 2. O campo elétrico de uma onda plana uniforme é descrito por... Vamos mudar o enunciado só um pouquinho, né? O campo elétrico... Campo elétrico de uma onda plana uniforme é descrito por... Então, vamos lá. E igual 10 y chapéu
exponencial de menos I. Agora ele deu o valor de beta aqui. 25x mais 10 e 10, desculpa. E 10 z exponencial de menos I 25x. Determine, vamos lá. A frequência e o comprimento de onda. A letra A. Determine. A frequência e o comprimento de onda. A frequência. Opa. Frequência e o comprimento de onda. Campo magnético na forma complexa. Magnético na forma complexa. E letra C, descreva o estado de polarização. Beleza, moçada, ó, 2 exercicinhos que mostram muito para mim. E vamos fazer uma discussão rápida aí, Felipe. Vamos lá, Felipe. O Felipe escreveu ali, só ter amplitudes diferentes pode falar que é polarização elíptica? Interrogação. Quem responde, Felipe? Caramba. Lembrando, ó, a polarização de onda é definida como a orientação do vetor campo elétrico em função do tempo em uma posição fixa do espaço. Certo? Qualquer polarização linear, por exemplo, pode ser considerada como duas ondas distintas com a polarização x e y, e os campos elétricos são tomados em fases diferentes para produzir um E total, por exemplo. Agora, o Tiago acha que sim, acha que o Felipe tem razão. Quem ajuda o Tiago aí? Quem ajuda o Felipe ou não? Boa, Cairo, boa. Ó, são... Deixa eu aumentar aqui. A polarização elíptica é dada pela superposição de duas ondas cujos campos são perpendiculares entre si, amplitudes arbitrárias e defasada de um ângulo diferente de Capi. Então, eu preciso dessas três para formar uma onda polarizada elíptica. É perpendicular e amplitude diferente e defasadas. No caso, o Felipe, você está querendo pôr um ou aí, né? Se eu só tiver amplitude diferente. Então, vamos lá, Felipe. Vamos olhar para os 2 exercicinhos, vamos estudar só, depois vocês fazem as continhas, obviamente. Mas o que você acha que é o exercício 1? Qual é a polarização desse primeiro? O que vocês acham, moçada? Vamos, nós estamos em 58, vamos, são 2h40, vamos encerrar a aula, mas para acabar a aula eu queria que vocês fizessem essa discussão comigo. Tá errado, Felipe? Linear, professor? Quem respondeu linear? Vinícius. Por que você acha, Vinícius? Ah, não. Agora que eu vi que tem uma parcela. Ah, não, peraí. Tô olhando de baixo. Não tem o imaginário.
Não tem, né, na primeira. Isso. E na segunda? Na segunda tem. O que significa esse cara? Esse I que eu coloquei em amarelo? Que eles são defasados de 90 graus. Pi sobre 2, exato. Quanto vale a amplitude aqui? 10. Em X, em Y e 10 em Z. Isso. Defasados de 90. Que polarização que é essa? Circular. Beleza. Vinícius, Gabriel. Alguém não entendeu? Dos 56 alunos aí, alguém não entendeu o ponto de vista do que o Gabriel, o pessoal está discutindo aí, o Vinícius? Ele está aqui em amarelo ali. Então, mesma amplitude, defasado de 90. Justo. Então, a segunda, o exercício 2, está claro. Por que eu gosto desse primeiro? Esse primeiro traz a confusão. Esse primeiro traz a ideia de que o Felipe comentou lá. Professor, amplitudes diferentes. 10 e 15. Amplitudes diferentes. Então, já posso ficar com uma certeza aí que ela não vai formar um círculo. Certo? Então, agora você fala, elas estão defasadas de quanto? Ou não estão defasadas? Tá em fase, né, professor? O que significa esse exercício 1? É como se eu tivesse um campo na direção Z, um campo na direção Z, e um outro campo qualquer na direção Y. Eu poderia enxergar, deixa eu até mudar a cor aqui, como se fosse dois caras, duas entidades, uma X e uma Y, X na polarização linear, com amplitude 10, Y com polarização linear, na amplitude Y. Então, você vê que eles não estão defasados de π sobre 2 e não tem a defasagem de ângulo. Então, essa aqui caracteriza quem? A polarização linear. Quando você bate o olho nela, você cai no que o Felipe comentou. Amplitude diferente. A amplitude diferente você já vai elíptica. Não. Não. Você pode ver que elas não existe defasagem. É como se elas tivessem uma aqui e outra aqui, independentes. Não sei se está claro isso. Vocês conseguem enxergar isso, moçada, do que eu estou falando? Vocês conseguem enxergar isso que eu falei? Matheus conseguiu? Alguém mais? Só o Matheus. Puxa vida, Matheus. Parabéns. Obrigado, turma. Obrigado por me responder. Deixa eu parar a apresentação aqui, rapaziadinha, meninas, turminha. Opa, fiz besteira. Eu quero só parar a apresentação. Então, vocês resolvam esse exercício, né? Vai ficar esses dois para valer a aula de hoje. Eu tenho que pôr o gabarito das demais, né? Deixa eu só parar de gravar para não ficar muito longo. Parar a gravação. E eu fico aqui, então, agora para responder perguntas, dúvidas, exercício, o que vocês precisarem, eu estou à disposição aqui. E quem não tiver mais nada, boa semana, bons estudos, estudem bastante, vamos estudar.